E daqui a pouco tem o que aconteceu no Mineirão, né? Encontro dos japoneses com equatorianos, a definição dos adversários nessas quartas de final da Copa América. E a Copa América, em que pese o valor dos ingressos, tem uma promoção muito bacana que leva alunos de escolas, né, públicas e tudo mais, e idosas. Olha que movimento legal. Essa experiência de hoje, para a grande maioria, a gente tem certeza que ela é única. A maioria desses idosos nunca veio ao Mineirão em nenhum jogo, principalmente num jogo como uma Copa América. Então isso para a gente é uma alegria enorme. Como são 45 idosas, a maioria ficou tristonha lá, né, por ter ficado para trás. Mas haverá outras oportunidades e é só agradecer mesmo. Aí, pessoal, a iniciativa, um programa da Prefeitura de Belo Horizonte, são idosas do Lar de Idosos Pedro Leopoldo. O contato é 3492-6747, caso você queira ajudar, que é sempre bom. A Simone Araújo, do Movimento Gentileza, foi a primeira a falar, depois a Eunice Gomes, do Lar dos Idosos Pedro Leopoldo, conhecendo o Mineirão em meio à Copa América. Muito bacana, né? Numa ocasião muito legal, que é um público muito tranquilo também, e o principal, os estádios estavam vazios, então dava realmente para fazer esse trabalho. Vi algumas escolinhas de futebol lá também, Leopoldo Siqueira, e essas aí, muitas nunca foram ao Mineirão. Parabéns para quem tomou essa decisão. E é muito legal isso, porque a gente está num período em que as pessoas não têm tempo para nada, muito menos para dar atenção aos idosos, né? Então, eu acho muito legal criar situações onde essas pessoas possam bater um papo, possam socializar, né, e conviverem com as outras. Então, parabéns aí pela iniciativa. Eu vi alguns alunos de escolas municipais também frequentando alguns jogos, né? Esse jogo, inclusive, teve uma galera também, no jogo da Bolívia também no sábado também teve, alunos de escolas municipais aqui de Belo Horizonte. Essa iniciativa podia voltar no Campeonato Mineiro, porque no ano passado teve muitos alunos frequentando o estádio, né, ganhando o ingresso da prefeitura, podia voltar para jogos de Cruzeiro, Atlético. O Campeonato Mineiro teve, o Dada Maravilha tá aí a oportunidade, Dada. É o público que você gosta normalmente chegar. Pois é, mulher no futebol, tem polêmica, né? Daqui a pouquinho ele vai falar sobre isso, porque o Toledinho foi para as páginas. Hein? As redes a gente sociais... tem que ter opinião, né? É verdade. E a minha opinião normalmente diverge de todo mundo, então gera polêmica mesmo. Depois de Maradona é melhor que Pelé, a maior polêmica do Toledinho está no ar. Ah, não, mas essa acho que todo mundo concorda comigo. Concorda, a menina ficou mascarada. Daqui a pouco a gente fala sobre o assunto. A gente volta com o Cruzeiro e Atlético voltando com a América também e a Copa América. Fica aí. Aliás, você tem que pedir desculpa pro Pelé por falar de besteira. Maradona maior que Pelé. Melhor que Pelé, Maradona. O programa esta semana está em Voltamos com a bancada democrática e no Mineirão teve um jogo que foi importante para a sequência do Brasil na Copa América entre Equador e Japão. Na lente do José Geraldo da Silva, Vitor Moreira mostra o que foi. Partida também para definir o adversário do Brasil nas quartas de final da Copa América. E olha que equatorianos e japoneses não temiam tanto nossa seleção. Tem que ganhar hoje. E aí de Brasil depois você pensa, Equador pensa em outro partido. Claro, lo vamos a ganar a Brasil, sim. Ô, gente, agora é o seguinte, graças a Deus eu consegui achar um grupo de japoneses que fala em espanhol. Isso me ajudou demais, porque senão eu ia ter que gastar meu japonês, né? Então assim, eu prefiro gastar o espanhol. Tudo bem, vocês? Tudo bem. E Japão hoje tem que ganhar. Tem que ganhar Japão. O que todos temiam, na verdade, era ler a escalação japonesa. Eu quero que você fale o seguinte pra mim. Você fala a escalação do Japão. Kawashima, Sugioka, Itakura, Ueda, Shibasaki. Sério? Sério? Você tá falando sério? Aqui, isso é sacanagem. Os peruanos, isso mesmo, já classificados também estavam no Mineirão. Equador? Claro, temos que apoiar a Latinoamérica, Sudamérica. Somos hermanos equatorianos e temos que apoiá-los. Todos viram Japão e Equador ficarem no 1 a 1. Nakajima abriu o placar logo aos 16 minutos do primeiro tempo. O empate equatoriano veio dos pés de Mena, aos 34 ainda da primeira etapa. Merecemos ganar, ¿no? Pero hemos tenido las ocasiones claras
Eu acho que a gente, os últimos 2 jogos, demonstrou que tem boa seleção, demonstrou que tem capacidade. A gente, eu acho que tinha que conseguir alguma coisa a mais, mas futebol é assim, futebol é difícil e se você não entrar ligado, não entrar concentrado, esquece. Vai ter um momento que vai tomar gol e vai acabar com as coisas que a gente tinha planteado. Arboleda, não foi só entrar desligado, não. É porque a seleção é fraca mesmo. Né? O Casares estava assistindo. Ele estava ao lado do Thiago Neves? Os dois foram ao Mineirão. O Thiago Neves tem melhores lembranças do Mineirão do que o Casares. Né? Agora o Vitor tá gastando o espanhol dele. O espanhol que ele gastou. O Vitor é igual o Roberto Carlos, que gravou uma música em espanhol, quando tocou lá na Espanha, ninguém sabia que língua que era. igual você não fale isso, que ele estudou com o Vibrantinho. E amanhã eu estou no Super Esporte. A gente fala do Roberto Carlos agora, né, aqui do nada que você fala, fica quieto. Eu assisti o jogo do Equador e Uruguai, o primeiro jogo eu estava lá no Mineirão. É um time muito limitado. E assusta como que a Argentina e o Brasil não conseguem ficar alguns níveis acima em relação às outras seleções. Porque eu assisti o jogo da Bolívia, Venezuela e tal, seleções limitadas demais. Tá se comparando, o nível está por baixo. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre o Uruguai. O Uruguai vem melhor nessa Copa América até então, né? Daqui a pouquinho. As outras seleções estão, enfim. Pois bem, daqui a pouco também a efetivação do técnico Rodrigo Santana no Atlético. Já. Ontem a gente mostrou algumas cenas e os resultados da base, né, da Copa Alterosa Esporte Fute 7, na Arena 7. Hoje, outras categorias, Zugão. Você acompanha aí o Concórdia contra o Bordeaux e eu vou confirmando que no Sub-13, América Neves e CFA Vila Itabirito empataram em 0-0 e Vila Itabirito ganhou por 2-1 na decisão. Dom Pedro II de Lafayette, 1, Citibal 2. Sub-15, Bordeaux 2-2 com Concórdia. Na decisão, o Bordeaux levou por 2-1. E o Dom Pedro II venceu a Escola Flamengo de Lafayette por 2-0. E no Sub-17, Dom Pedro II 2, Escola Milênio 0. Escola Flamengo Lafayette 1-1 com o Cruzeiro Aquabol. Na decisão, o Cruzeiro Aquabol venceu por 7-6. Olha só, o Bordeaux e o Concórdia têm meninos muito bons. Realmente o Flamengo e o Cruzeiro Aqua7 eu não conheço. Né? Os outros citados eu também não conheço. Agora o Bordeaux e o Concórdia têm garotos realmente que são muito interessantes. Talvez as categorias de base dos times aqui de Minas Gerais poderiam acompanhar melhor para poder ver. E tem muito garoto aí que pode ter muita oportunidade em time profissional. Agora, o triste no futebol é que quem é do estado só joga no outro. Eu não entendo isso. Aqui tá cheio de meninos de fora e os meninos daqui estão fora. Por quê? Cruzeiro, Atlético e América tem um belo trabalho até os 14 anos. Quando o menino vai para o infantil, aí eles mandam todo mundo daqui embora e traz de fora. Desaparece. Por que não manter o menino aqui perto de casa, um menino que é de Minas, né? Eu acho essa política muito errada. O América era o único que não tinha e agora está igual aos outros. E daqui a pouco tem o Mano Menezes aqui, eu vou falar sobre esse negócio de base no Cruzeiro também, que eu tô meio chateado com ele por causa disso. Beleza, então. Olha, parabéns então à Federação Mineira Fute 7, obrigado pela essa parceria. Valeu, Renato, valeu, Gomes. Então a gente vai acompanhar, porque daqui a pouco tem as finais da base, as finais femininas também e as finais lá em Santa Luzia. Fael, eu perguntei pelo Twitter, @LeopoldoAS, se você concorda, aprova com a efetivação do técnico Rodrigo Santana. Olha só, 75% concorda. Eu estou nesse 75%. Na volta... Beleza, na volta do time, então, da intertemporada, foi uma das novidades. Isabel Guimarães. O Atlético passa a ter no Rodrigo o seu treinador de futebol. O Rodrigo é o comandante da comissão técnica, é o profissional que conquistou com trabalho, com humildade, com coragem e, acima de tudo, com qualidade pessoal, profissional, o espaço que hoje ele tem no clube. A direção do Atlético entende que esse era o momento mais oportuno para que nós retomássemos o nosso trabalho, não com uma confiança redobrada, porque ela sempre existiu, mas com uma legitimação que me parece oportuna e necessária. Então o Rodrigo definitivamente é o treinador do Clube Atlético Mineiro e eu comunico isso com muita satisfação. O torcedor tem um carinho muito especial pelo Rodrigo, ele sabe que futebol sempre nos pega peças, né? A gente tem que estar muito atento de que os bons momentos têm que ser usufruídos, têm que ser desfrutados, mas a gente tem que estar muito preparado sempre para os maus momentos. E ele está muito capacitado para isso, né? Ele é jovem, mas já tem bastante cabelo branco, já sofreu bastante coisa no futebol. E sabe que é necessário sim celebrar o momento bom, mas é
fundamental estar preparado para a adversidade que virá, eu não tenho nenhuma dúvida. E exatamente essa confiança que nós temos de que ele está capacitado também para a adversidade, embora todos nós desejamos que só tenhamos daqui para frente momentos felizes, é que nos dá a confiança de que ele possa conduzir o nosso clube da forma, como eu disse, como ele já vinha fazendo, né? Não há nenhum fato novo aqui. A responsabilidade é maior ainda, mais difícil ainda, mas é evidente que a gente precisa muito de resultado, né? E teremos jogos difíceis. A gente está preparado para isso, consciente. Da mesma forma que eu falava, poxa, eu estou interino, eu estou à vontade, eu respeito muito a decisão da diretoria, eu continuo da mesma forma agora. Tá? É o mesmo jeito, eu só quero trabalhar. A decisão lá na frente, quem vai tomar é a diretoria. Confio muito na equipe, na comissão, na diretoria, quero ter a cabeça boa, a mente muito boa, que são jogos decisivos logo de cara, e eu prefiro viver jogo após jogo e deixar que a diretoria defina sempre o nosso futuro. Na lente do Gilmar Alves, Fael, tá aí o primeiro dia de trabalho depois das mudanças. Concordo com a efetivação, Leopoldo Siqueira, o Rodrigo Santana é estudioso e o principal, está motivado no início de carreira. Treinador que não está mais motivado, já está com o bolso cheio de dinheiro, é complicado demais no futebol, como o Levir Coupe, por exemplo, que já está para lá com o futebol. O Rodrigo não, está muito motivado e pode agregar muito. Uma pena que já não estava em comunicação com o Levir Coupe, não havia, porque o técnico do Sub-20 normalmente nesses momentos é o primeiro a assumir a equipe e não havia essa comunicação para o Rodrigo ter um conhecimento maior dessa equipe que ele assume agora. Ô Rodrigo Santana, que você não repita o cenário do Thiago Largue ano passado, que aceitou um péssimo time da diretoria no segundo semestre e aí cai na conta do treinador. Quando pega um Tomás Andrade, um Galdesani e você agora tem um elenco limitadíssimo que o Rui Costa coloca como qualificadíssimo. Já elogia o Rui Costa várias vezes aqui, mas tropeçou nessas palavras. Ou então ele queria blindar o elenco, como ele falou que você faz. Elogia publicamente e resolve internamente. Porque se não, Rui Costa, você está de brincadeira comigo. O Michael Bolt não mudou uma partida, o Davi Terans não mudou uma partida, o Vina não muda, o Jair até agora não agregou nada e o Natante vai pensar 3 jogos bons dele até agora. Então o seu elenco é limitadíssimo, precisa de reforço, por mais que você não assuma. O Ramon Martínez e o Lucas Hernandes até agora são apostas como a maioria dos jogadores que a gente contratou no último ano. Agora, eu percebi ali, Léo, olha lá, ó. O quê? Ele acabou de ser efetivado e já parou de dar treino, Léo. Tá só observando e pôs o preparador físico para o auxiliar para trabalhar. Eu tô tranquilão. No Brasil, Agora é nóis. Isso aí tá igual o boi que a prefeitura comprou do interior, né? Adoro essas histórias. O boi, ele era um reprodutor lá, ele cobriu umas 30 vacas por dia. Aí o prefeito estava em época de eleição, resolveu comprar o boi. Aí comprou o boi para a prefeitura, fizeram uma fila lá para ele ganhar voto e tal, e o boi parado, só, não queria nada, fizeram as vacas mais bonitas. Aí perguntaram para ele, mas por que o boi não está trabalhando? Ele falou assim, agora ele é funcionário público. Ô, Léo, mas só para complementar. Com respeito, viu, gente? Só para complementar a informação, o Rodrigo Santana estava observando o trabalho do Daniel Félix, que é o novo preparador físico. Então explica. Contratado pelo Atlético. O Atlético fez uma mudança, porque o Rui Costa, como eu elogiei várias vezes, fez uma imersão na cidade do Galo, ficou dias lá, viu que precisava mudar, contratou o Chávere para as bases e viu que o preparador físico também seria fundamental ter um trabalho novo, sangue novo. Trouxe o Daniel Félix, então, para essa função e passou da hora, Rui Costa. Você fez muito bem, acertou mais uma aí. Agora, falando sério, né? Parabéns ao Atlético aí, a decisão acertada, porque o Santana é ótimo treinador, ele, diferentemente do Thiago Largue, ele passou pelos pontos que ele tinha que passar, categoria de base, time do interior, fez ótimos times do interior e chega qualificado. É isso que a gente tem que fazer, renovação. Tem que acreditar, porque os técnicos brasileiros estão atrapalhando o nosso futebol. E a gente precisa pôr uma turma nova que pensa diferente. E para ele fazer um bom trabalho, reforço mais uma vez. Tem que dar um elenco bom nas mãos dele, porque o elenco até agora, se tiver 2, 3 lesões aí, o negócio vai complicar. Pois bem, daqui a pouco a gente verá mais detalhes com a Isabel Guimarães sobre essa reapresentação, as novidades, tudo mais, e também no Cruzeiro. Agora, pensamos uma fala do Léo, que foi o jogador que foi para a entrevista coletiva nesse retorno da folga, Hugão. E ele fala sobre 2 assuntos importantes. Se a política celeste está interferindo em como os jogadores fazem com isso no time, e também sobre a permanência de Mano Menezes. Hoje nós temos um excelente treinador, né? Um treinador que sabe como é o futebol brasileiro,
que conhece o nosso elenco propriamente, conhece as peças, características, o modo de pensar de cada um, o modo de agir, né? Já fomos várias vezes campeões aqui, né? Já participamos por várias decisões e vários momentos como esse também. Momentos bons, momentos ruins, nós passamos por momentos assim e conseguimos surtir, colher alguns frutos, tanto no ano passado quanto no ano retrasado. Acredito que a questão da permanência, né, de um comando por longo tempo assim, é um lado positivo hoje no futebol brasileiro, muito positivo, porque dá continuidade no trabalho, dá continuidade na maneira de lidar, no projeto, nas decisões, né, no modo de jogar. A gente sabe que o Cruzeiro é um só, né? E a gente sabe que nós, jogadores, pensamos em coisas separadas em relação a dentro de campo, em fazer o nosso papel, em buscar os resultados, em buscar o nosso objetivo, e dedicar bastante, né? A gente sabe que a gente tenta blindar um pouco, o máximo possível para que isso não venha afetar e cada vez mais eu acredito que não são coisas diferentes nesse sentido, assim, de não atrapalhar. Sobre política e polêmicas, está aí, ó. A sede administrativa tinha essa fachada, Hugão. Né? A administração, presidente Zé Perrella, lá no Cruzeiro Esporte Clube. Foi pichado, tem aqui a marca da pichação, que a gente não vai repetir para não dar moral para criminoso, né? Perfeito. E depois ficou assim, totalmente limpo. O Cruzeiro explicando que retirou tudo porque tinha sido danificado, né? Queria dar manutenção no letreiro, etc. Hoje voltou. Aí voltou com a diferença, né? Que a palavra, veja aqui, presidente, né? Não consta da atual fachada mais. Pois é, conversando com algumas pessoas, né, que eu conheço, falaram que parece que a palavra presidente tem alguns detalhes. Parece que tem que dar uma ajeitada no R, dar uma ajeitada no S, tudo, enfim. Eu espero que não seja nenhuma manifestação política. Deixa eu falar uma coisa para vocês abertamente. Não sou a favor de Zezé Perrella, não sou a favor de Wagner Pires. Acho que hoje quem está dentro do Cruzeiro não tem ninguém lá dentro qualificado para que possa resolver toda essa crise econômica, essa crise administrativa pelo qual o clube passa. Mas espero que realmente seja isso, né? Porque é um absurdo. Se a gente tem lá a sede administrativa com o nome do presidente Zezé Perrella, que eu discordo pelos meus motivos, tenho os meus motivos para discordar, né, de ter um nome de um dirigente, poderia ser o nome de um jogador, por exemplo, de Seu Lopes, que eu acho que o que o jogador faz em campo reflete muito mais do que um dirigente pode fazer explicitamente. Esse é o meu motivo. Mas se está lá a sede administrativa do presidente Zezé Perrella, então espero que não seja por nenhuma abordagem assim contrária, né, por nenhum conflito político. O que está com problema é o P e o R? Falaram lá que parece que está precisando dar ajeitada numa letrinha aqui, numa coisa ali e tal, e que vai voltar. Né? Espero que não seja nenhuma, digamos, como eu disse, nenhuma abordagem política, né, de dentro do clube. Porque o Zezé Perrella pediu, né, como presidente do conselho, o afastamento da atual diretoria para que a sindicância continuasse de outra forma e tal. E o presidente Wagner Pires de Sá convocou uma reunião do conselho, está convocando, para antes da reunião do Zezé Perrella, que é em agosto, para 8 de julho. Que para mim as coisas, e que para mim as coisas tinham que ser resolvidas no dia que estourou aquela bomba toda lá, no dia seguinte já tinha que ter uma situação enérgica. Agora, meu amigo, para mim é troca de farpas agora. Eu quero só fazer uma observação no que você falou, que eu achei um tanto radical, Gal, assim, você disse que não tem hoje no Cruzeiro ninguém capaz de resolver a crise. O Cruzeiro tem um conselho, vai recompondo o conselho fiscal. Não confio. Né? E quem que vai resolver, então, se você diz que não tem ninguém lá capaz de resolver? Pois é, a minha esperança é que surja um salvador da pátria, porque eu particularmente não confio em ninguém. Não confio, Leopoldo Siqueira, não confio, não adianta. Não confio. Infelizmente, lembra que o dia a gente estava debatendo aqui, você falou o seguinte, Ariel Cabral, eu falei assim, então, Ariel Cabral viajou, né, e tal, eu gostaria do Lucas Silva, você falou, mas ele não viajou. Pois é, mas se ele tem contrato com o Cruzeiro até julho, então leva o jogador e aproveita o jogador. Mas se ele não está lá, então, meu amigo, aproveita então o Jadson que está lá. Então, né? Agora, de todos eles, se você não tem a solução. Que não tem ninguém, você tem, na minha visão, a obrigação de apontar quem. Não tem. Não tem a obrigação de apontar. O pessoal tem citado. O pessoal tem citado muito assim. O Pedro do supermercado lá e tudo, mas tal. Enfim, são coisas de torcedor. Ele nem sei se ele pode, de repente, concorrer agora. Enfim, mas eu, particularmente. Seguinte, eu acho o conselho do Cruzeiro, que eu vou falar agora, vai pegar bem pesado, eu sei que eu vou sofrer, enfim, mas vou falar, porque eu não tenho cabo preso com absolutamente ninguém.
Eu acho que os conselheiros natos do Cruzeiro não resolvem absolutamente nada dentro do Cruzeiro. A hora que tinha que tomar uma postura, não tomem. O Conselho Deliberativo do Cruzeiro, a gente está vendo aí o que aconteceu. Gente que foi presa aí, gente que foi indicado para fazer sindicância, não resolveu absolutamente nada. O dia seguinte, todas aquelas polêmicas que aconteceram lá no Fantástico, nada foi feito. Eu não confio em ninguém. Não tome quase 500 por 2. 2 foram presos. Por questões, né, investigados pela Polícia Federal. Não, eu não acusei absolutamente ninguém. Eu falei que teve gente que foi presa, teve gente que foi presa e tal, etc. Eu não confio em absolutamente ninguém. São mais de 500 conselheiros, gente que veio da Itália. Eu acho que deve ter muita gente ali que possa resolver isso, que às vezes estão hoje nos bastidores. Agora, eu acho que os clubes deveriam fazer diferente, sabe, Hugo? Deveria eleger uma diretoria. Como o presidente não pode receber, como quem é da diretoria de um clube, de uma ONG não pode receber, deveriam contratar profissionais qualificados no mercado que administrassem. Né? Porque, vamos supor, o América está sofrendo por quê? O Salum resolveu ser diretor de futebol. Ele não tem tempo, ele tem a consultora dele, ele já é um abnegado pelo América, mas não tem tempo. Abrindo o parênteses que você falou, o doutor Gilvan fez isso também, né? Ele era presidente, o Alexandre Matos sai do Cruzeiro e falou, não, eu tenho autonomia para poder ser o diretor de futebol. Gente. Aí escuta, a primeira bomba que estourou apareceu de cabeça baixa, mas a torcida tá me criticando e tal. Meu amigo, se você assumiu a responsabilidade de diretor de futebol, você vai pagar por ela. Então que peguem, contratem pessoas competentes para cada área no mercado. E a diretoria fica junto com o conselho, dando as cartas, né, como um conselho consultivo numa grande empresa, que às vezes a empresa é familiar, os meninos estão fazendo bobagem, eles contratam um administrador e a família fica como consultores. É isso que tem que ser. E esse desentendimento de presidentes acontece muito. O Bolsonaro também retirou os quadros do Lula e da Dilma para manutenção, mas não é nada pessoal. Era um negocinho que precisava mudar na barba do Lula, no penteado da Dilma, mas não é nada pessoal. Ele tirou, já está 5 meses para manutenção. Eu tô rindo, mas é de desespero, viu, Leopoldo Siqueira? Daqui a pouco a gente fala mais do nosso futebol, esperando sempre que tudo se resolva, porque as instituições estão acima de qualquer vaidade e, obviamente, de qualquer falcatrua. Vamos lá, sacudir a rede da Copa América. Começando pelo jogo no Maracanã com mais de 49 mil pagantes, o Chile cozinhou, mas levou esse gol do Cavani. O Chile jogou muito recuado, né? Teve algumas iniciativas, mas jogou muito por uma bola. O Uruguai teve uma postura mais ofensiva nesse jogo e o Cavani decisivo, né? Falta ganhar um título ainda com a seleção uruguaia, um título... Eu fui no jogo do Uruguai para falar que eu vi Cavani e Luizito de perto. Diferenciado, assim. Dá até preguiça de voltar a assistir tem uma química nesse time, né? É um time que tem algumas limitações, mas tem uma química. É essa palavra que eu usei, Tony. Do Uruguai tem química que a Argentina não tem. Eu falei isso aqui no programa. O coletivo do Uruguai é muito bom, né? O elenco, quando junta todas as peças, funciona, né? Mérito também do treinador, que sabe tirar o melhor dos seus jogadores, né? Pois bem, então daqui a pouco a gente confere com quem que o Equador e o Chile vão jogar nas quartas de final. Agora vamos para o Mineirão. 2.106 pagantes, 7.623 não pagantes, total de 9.729, menor público aí, com renda de 300 mil reais. E o Japão sai na frente com esse belo gol, né? Teve visão, né? Ninguém deixa Casares de fora e sai ileso por isso. Esse é o 10, né, do Japão. Ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador. Jogador brasileiro. E o Japão tomou uma iniciativa interessante trazendo o Sub-23 para essa competição, porque eles têm objetivos futuros, né? Mas acho que desvalorizou a competição, Gão. Ficou um time mais fraco. Não fizeram feio também. O Sub-23 não fez feio. Não fez feio, não. Jogaram bem. Eles têm objetivos, né? De 4 foi de quem? Do Chile. Me ajuda aí, né? Eu gostei das atuações, eu vi 2 do Japão até agora e gostei. Tem o Cubo, né, que está no Copo Real, né? Sim. Jovem jogador, foi a vida inteira assediado e criado pelo Barcelona e acabou no Real. No Real. Porque o Barcelona foi punido. Nacho do Dudu, vamos conferir as quartas de final, então. O Brasil joga com o Paraguai na Arena do Grêmio, quinta-feira, agora às 21h30. Não gostei desse confronto. Aquele retrancão do Paraguai. Não é um time bobo. Apesar de ser Paraguai, de sair na frente e depois relaxar, mas é um time complicadinho. E o adversário do Brasil ou do Paraguai sai desse confronto no Maracanã na sexta-feira às 16 horas entre Venezuela e Argentina. A Argentina não pegou também vida fácil, não. A Venezuela também agora não está mais bobo no futebol, não. Todo mundo queria fugir da Colômbia, mas quem pega é o Chile, no Itaquerão, sexta-feira, 20 horas, outro confronto aí. E o Uruguai enfrenta o Peru na Fonte Nova, sábado,
às 16 horas. Tem um venezuelano que atua pelo lado do campo, Max, não sei qual a pronúncia do nome dele, ele é da Udinese, está emprestado acho que pro Cádiz. Bom jogador, pena que a gente está numa rusga aí financeira com a Udinese, que seria um bom jogador para monitorar. Beleza, vamos ver a bancada aí, que eu quero saber o seguinte: se vocês acham que o Brasil passa e depois pega a Argentina ou Venezuela, será, né, semifinal no Mineirão. Seria uma boa para os mineiros, ver um Brasil e Argentina mais uma vez, né? Brasil, semifinal no Mineirão. Dá um medo, dá? Em mim não. Eu torço por um Venezuela e Paraguai, que eu torço sempre as seleções que passam por um período aí precisando de conquistas. Mas Brasil e Argentina seria um jogo bom demais pra gente que... Eu, pelo menos, que não torço pra seleção, pra eu ficar com o meu baldinho de pipoca só querendo... Vai movimentar Belo Horizonte, né? Vai ser legal porque vai movimentar Belo Horizonte. Sabassi fica daquele jeito. Você sabe, né? Eu torço pra seleção, eu acho que a gente valoriza o futebol brasileiro. A lógica seria Brasil, Argentina, Colômbia e Uruguai. Mas ninguém ali tá morto, né? O Paraguai é um timinho chato, com um contra-ataque perigoso, né? Vai fazer uma retranca danada. E a Venezuela também, a Argentina, se o Messi resolver jogar, se alguém ajudá-lo, ganha também, até com certa tranquilidade. Então é difícil de prever isso aí. É verdade. Copa do Mundo 2014, Brasil sediando com muitas construções superfaturadas, muita gente presa, muita confusão. Mas a bancada democrática fazendo aquele trabalho bacana de bastidores dessa Copa. Nos reunimos numa confraternização com vários torcedores e o Brasil jogava com a Alemanha no Mineirão. Bom demais. O Gão fazia parte desta reportagem cantando com a sua banda. E deu no que deu. Não é que eu sou não é isso. Não, pera. Não é isso. Mas aqui na bancada eu falei, a seleção da Alemanha é muito mais forte. Eu lembro que na Tramela eu coloquei 3-0, mas eu falei que tinha caixa para mais. Quando eu saí de casa para fazer esse evento, eu falei assim, o meu cunhado tava falando, nós vamos ganhar de 2-0 da Alemanha. Eu falei assim, ó, pra mim é de 5 para lá. O Léo Pérez, ele é testemunha, meu cunhado é testemunha disso, a PP também viu. No dia seguinte, né, era eu na bancada aqui, e aí todo mundo falou assim, que boca, o meu time que tá lá embaixo sabia disso, falou assim, que boca essa sua, hein, velho? Gente, a Alemanha, pela seleção que foi a banda dele que Pois é, então nós prometemos para esse Brasil e Paraguai, um possível Brasil e Argentina, não fazer mais esse evento com o Gão cantando. Tá, Gão? Bom, pelo menos eu sou pé quente com o Cruzeiro e posso ser pé frio com a seleção brasileira, que eu não me importo. E o Zé Ricardo, vamos voltar a falar do nosso futebol. O Zé Ricardo quer melhorar a si mesmo, além do América. Olha, eu sei que pode ser bem melhor, né? A gente sabe que ele está um pouco abaixo e tem que melhorar sim, tem trabalhado nisso e espero poder ajudar muito o América ainda. Acho que jogadores que a comissão trouxe para agregar e para ajudar o América, que é o mais importante. E a gente relembra o último jogo, antes da parada para a Copa América, foi a derrota para o Bragantino. O Zé Ricardo está dizendo que a volta agora, ele mesmo quer se melhorar, Toledo. E o time tem que ter outra postura. Ele ficou de fora de algumas partidas por causa da contusão que teve, né? Uma entrada covarde do jogador adversário. Agora a esperança que eu tenho é na turma nova. É no Zé Ricardo, é no Christian, no Mateuzinho, né? É no França poder voltar a jogar um bom futebol. Porque, infelizmente, os jogadores que chegam ao América é porque não conseguiram mais nada na primeira divisão, em outros times da segunda, e vem para o América. Então é jogador que vem para se reabilitar. E não tem respeito pelo América. Por isso que nós caímos ano passado. Falta de respeito com a instituição América. E quem é da base, foi criado lá, tem amor pelo clube. E isso faz a diferença. Eu acho que o América deveria usar mais jogadores da base, mais jogadores que respeitem o clube. Então, a minha esperança são esses jogos. Beleza, então vamos ver agora o retorno à Cidade do Galo e o retorno à Toca da Raposa 2. Os dois times que vão se enfrentar na Copa do Brasil voltaram ao trabalho em meio à Copa América. Pouco tempo para as alegrias do reencontro. A partir de agora, essa imagem do Casares vai resumir a vida do Galo, sem soltar a chuteira, porque a sequência vai ser pesada. Decisão da Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana. 7 jogos até o final de julho. Talvez por isso mesmo, uma das novidades em campo era Daniel Félix, contratado para coordenar a preparação física do Atlético. O cara já chegou no gás. Stack up! Stack up! Stack up!
Rodrigo Santana que foi efetivado. O que muda para o Rodrigo Santana? Nada. O que muda é o título de interino para treinador. O mesmo Rodrigo vai permanecer aqui. Guga também estava entre as novidades da reapresentação. Voltou após temporada com a seleção olímpica. Olha, o pessoal está batendo papo ali, acabou agora uma conversa no meio de campo, mas nem com todos do elenco. Os reforços, por exemplo, o lateral esquerdo uruguaio Lucas Hernandes e o volante paraguaio Ramon Martínez não estiveram em campo, assim como o Otero, que voltou, mas os três ficaram fazendo testes físicos, né? Aquela famosa bateria antes ali de confirmar tudinho, né? Direitinho. E o goleiro Vitor também vai fazer trabalhos especiais na academia durante essa semana. Ricardo Oliveira não esteve no treino por conta de problemas pessoais. O restante só no corre, que para os planejamentos atleticanos vai ser em campo, especialmente com o clássico decisivo logo na volta e também fora de campo o tempo inteiro. Eu não preciso de nenhuma contratação para enfrentar o nosso adversário, nenhuma. Os jogadores que se apresentaram aqui hoje estão aptos a enfrentar o nosso adversário de igual para igual. Então, não há necessidade de contratar ninguém para que eu tenha a esperança ou a expectativa de fazer um grande jogo contra o nosso adversário. Nenhuma. Os 10 dias de folga ficaram para trás. E já na reapresentação, treinos em 2 períodos e muito esforço para manter a forma física e melhorar o desempenho do time em campo. Os trabalhos, né, vão ser dias importantes, dias bons, né, para a gente reajustar muita coisa, trabalhar intensamente. Todo mundo tem, né, nós temos um elenco forte e futebol para que a gente consiga aí cumprir também os nossos objetivos no segundo semestre. Até o retorno oficial aos gramados serão 17 dias. No caminho, um amistoso já marcado. Na próxima segunda-feira, o Cruzeiro recebe o América aqui na Toca da Raposa. Teste importante para os jogadores. Falando no elenco, 33 atletas ao todo se reapresentaram. Entre eles, Lucas Silva. Ainda não sabe se fica ou se retorna para o Real Madrid. E daqui para frente, qualquer desfalque ou saída pode comprometer a dura sequência do time. E logo de cara, um clássico. Jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético no Mineirão. Depois disso, partidas pelo Campeonato Brasileiro e também o mata-mata da Libertadores contra o River Plate. Em 30 dias, o Cruzeiro vai entrar em campo 9 vezes. A gente espera que a gente possa já começar o mês de julho aí bem, né, com a cabeça focada nas decisões, porque vão ser jogos grandes, jogos importantes, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil e também no Brasileiro. Mas que a equipe vai focada, vai forte, vai intensa para que a gente consiga buscar o nosso objetivo, consiga avançar de fase, cumprir aí, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, nossos objetivos. No primeiro trabalho em campo, 4 jogadores não apareceram. Rodriguinho, Edilson, Orejuela e Pedro Rocha. Apenas o colombiano segue no DM. O restante não preocupa. Pelo menos por enquanto. Até porque preocupação dentro e fora de campo é algo que o Cruzeiro quer deixar definitivamente lá para trás. Muito bem, retorno da Copa América, Fael e Hugão, quem é quem nessa decisão da Copa do Brasil? Ô Léo, se fosse na pausa, antes da pausa da Copa América, eu acho que o Galo era favorito, porque o Cruzeiro não se encontrava em campo, com toda essa crise nos bastidores, e pedia aqui para acabar esse papo de que seria fácil por causa da crise, porque isso tira o foco do Atlético. Eu não sou doido de comparar o Botafogo na Sul-Americana com o River na Libertadores. Eu acho que o Cruzeiro tem mais pontos a se preocupar nessa continuidade da tabela do calendário do futebol brasileiro. O Cruzeiro ainda tem o Z4, tem esses problemas com a justiça. Que o Galo não perca foco, porque o destino proporcionou a ele uma vida mais tranquila por causa disso. Porque o Cruzeiro tem muitos pontos a se preocupar. E o que tem acontecido bastante, por exemplo, não é rivalizando de forma alguma, mas 2011, você até tinha comentado isso comigo. Eu falei isso no programa. Que a preocupação é que às vezes em 2011 o Atlético achava que tinha uma vida mais fácil e o Cruzeiro estava jogando o jogo da vida praticamente e aí se saiu melhor naquele confronto. Realmente a fase fora de campo do Cruzeiro não é nada bem. Dentro de campo o Mano Menezes não consegue fazer esse time render. Tenho críticas a ele, durante a semana eu faço essas críticas.
dias, mas especificamente sobre esse clássico, eu acho que essa pausa foi muito importante para o Cruzeiro se organizar e poder ir forte para esses confrontos, porque o Cruzeiro tem o Atlético pela Copa do Brasil, 2 confrontos, o River Plate, e também tem jogos duríssimos para poder sair daquela zona ali de perigo ali do Campeonato Brasileiro. O pessoal tem mandado muita mensagem perguntando se o Otero pode participar. Jogadores inscritos até o dia 9, jogo dia 11, podem participar. Então o Otero, essa turma contratada, pode ser inscrita ainda. Tá legal. Toledinho, o senhor ontem fez um comentário a respeito da eliminação da nossa seleção feminina da Copa do Mundo, né? Especificamente com a camisa 10, a queridíssima Marta, e causou nas redes sociais, Toledo. Vamos rever o que você falou, porque é polêmico, mas tem muito conteúdo que a gente vai falar agora. É igual a Marta, né? Que ontem, depois da derrota lá, começou a falar que as meninas tinham que ter força. Ah, para com isso, parece que ela não jogou. Não, gente, eu tô falando que a Marta, ela consegue ser mais mascarada que o Neymar. Ela se acha, ela realmente é uma grande jogadora, mas não fez nada ontem. Ela tá voltando de lesão, Toledo. Tá voltando de lesão, ainda não é a Marta que a gente... Então não joga. Ela não fez você vai falar, daqui a pouco vai ter 400,5 das mulheres xingando você. Pode, gente, eu não tô falando igual a gente critica homem, critica a atuação, só porque a mulher não pode criticar. Não, ele não tá sendo machista, não. Tá criticando o futebol da Marta. Ela é uma grande jogadora, mas tá com a bolinha muito cheia. E saiu do jogo ontem como se as outras meninas não tivessem jogado. Ela não fez nada. Eu acho que coletivamente o time foi muito bem, né? Quase superou a França, que tem uma estrutura muito maior, que você falou. Os campeonatos aqui no Brasil são muito fracos. Agora que os times estão obrigados a ter o futebol feminino. Tem menina aqui em Minas que joga de graça ou por uma ajuda de custo pequena demais, semi-amadores, para pegar quem está jogando profissionalmente. Então, coletivamente foi bem. Eu não gosto dessa postura, igual o Marcelo Moreno, igual a Marta, que ela sai do cenário. Quer dizer, não foi a Marta que perdeu, porque a Marta é deusa, foram as outras. Enquanto o coletivo foi muito mais forte que ela. Reações nas redes sociais. Fabrício Ferreira perdeu a chance de ficar calado. O Ricardo Rocha também acho. O Lúcio Vieira, Toledo corretíssimo. E vou além, essa mesma turminha, jornalista político, que o dia para a noite resolveu defender o futebol feminino, tirando a Copa do Mundo. Se eles algum dia foram ao estádio ou pela TV assistiram a um jogo de futebol feminino. Tem mais? Pode rodar. Mas pode falar, Toledo. Essa última parte aí o Fael até falou, né? Francamente, não acompanha o futebol feminino. Mauro Venâncio concorda com o Toledo. Vitor Ramos, criticar futebol masculino é igual empoderamento. Criticar futebol feminino é machismo, quer dizer, fazendo aí, né, A diferença é que a Marta é a melhor do mundo na categoria dela, coisa que o Caicá do Neymar não é, diz aí o Antônio Ramos. E o Abraão, terceiro, concorda com o Toledo. Gente, mas o que o Toledo falou não tem nada a ver com machismo, cara. Nada a ver. Pelo contrário, eu fui feminista. Por quê? Porque o machismo é quando você acha que a mulher é pior do que o homem, não pode ser criticado. Então, como as mulheres cresceram muito em todos os setores, inclusive no futebol, elas hoje estão no mesmo patamar. E a gente pode criticá-las sim. Eu critiquei esse ponto da Marta, que ela fala aqui, ó, as meninas têm que entender isso. Elas precisam chorar hoje para rir amanhã, como se ela não tivesse participado. E as meninas mais novas foram as que jogaram bem contra a França, porque as mais experientes só arrastaram dentro de campo. Jackson concordou, Elcimar Martins concordou com você, essa Marta não joga nada, diz aqui o Mário Ademar, o Johnny Walker, Johnny Walker, esse é mais mascarado que o Neto. Tá, Johnny Walker tá dizendo que você é mascarado. Ô, Johnny Walker, se for 12 anos, você pode vir, né? Se for o Red, você fica em casa que eu não quero papo. Você só fica longe de leilão, tá? Se o Johnny Walker ganhar, você fica longe de leilão. O Gold também, você pode vir. Agora, esse papo seu aí, você tá precisando tomar uma pra melhorar. Volta pro Toledo, tá claro que foi uma crítica ao futebol, a declaração dela, que não mexeu na estrutura, mexeu com companheiros e tal, e não agora, a mulher. Por que eu não posso criticar a Marta? Gente, vamos parar com bobagem. Se a gente quer igualdade entre mulheres e homens, elas têm que estar susceptíveis às críticas, ou não pode? Vamos pro alerta. Me ajuda aí. Valeu, gente. Boa tarde. Abraço. Galo, tudo bom. Valeu. Alterosa Esporte. Oferecimento.